Pronto, então está gravando. Quem não assistir vai assistir, vai poder assistir a gravação. Gente, então essa é a mentoria Missão 30 que vocês estão participando, ok? Primeiramente, parabéns a vocês pela iniciativa de controlar melhor as finanças, de ter domínio sobre as finanças de vocês e, acima de tudo, de alcançar os resultados que vocês desejam. As finanças pessoais, existe um paradigma que é o seguinte: as pessoas elas pensam que sabem controlar, tá? A maioria das pessoas você perguntava, fulano, você sabe controlar seu dinheiro? Sei. Ah, você sabe fazer a gestão das suas finanças? Sei. E como a gente pode mensurar se uma pessoa ela sabe ou não fazer a gestão das suas finanças? Através dos resultados, tá? Através dos resultados. Eu vou fechar aqui minha câmera só porque eu fico mais confortável, porque eu não estou vendo a tela. Eu fico mais confortável com a câmera fechada. Daqui a pouco eu volto. Neubert chegando. Daqui a pouco eu abro a câmera. Então, o que é que acontece? As pessoas elas costumam dizer que sabem administrar bem suas finanças, só que a gente consegue avaliar se isso é verdade ou não pelos frutos. E com base em que eu digo isso? Imagina que você planta, você tem uma semente de uma árvore frutífera. Você planta no teu jardim, no teu quintal, essa semente. E ela vai crescer, vai estar uma planta bonita, saudável, só que ela não vai dar frutos. Ela não vai dar frutos. Aí você pergunta para aquela planta: ô planta, você é uma planta frutífera? Ela vai dizer: eu sou. Aí você pergunta: cadê seus frutos? Ela vai dizer: não tenho. Então é basicamente isso. Se eu perguntar para vocês, a cada um de vocês, se vocês sabem administrar as finanças, você vai dizer sim, não, mais ou menos, estou aprendendo. E aí você vai tentar observar quais os frutos que você tem hoje. Será que o fruto que você tem hoje é dívida? Será que o fruto que você tem hoje é uma bagunça nas finanças, é um descontrole total? Será que hoje você já tem frutos que você possa dizer, poxa, isso eu conquistei com o meu trabalho, com o meu dinheiro? Eu já tenho investimentos, eu já tenho algum patrimônio. Então, pelos frutos, você vai dizer se você sabe ou não fazer alguma gestão das suas finanças, ok? Então, sejam bem-vindos à mentoria Missão 30. O foco do 30 aí é 30 dias, que é o prazo da nossa mentoria, e missão, porque a ideia é que em 30 dias, eu junto com você, a gente consiga aí te trazer uma nova perspectiva, uma nova visão e te mostrar um outro caminho para você seguir daqui para frente em relação às suas finanças. Ok? Como eu falei no início, essa aula é mais light, é mais leve, e aí a gente vai com calma. O que é isso? Isso é um iceberg, tá? E por que eu estou mostrando essa primeira figura para vocês? O ponto inicial do meu trabalho, seja na mentoria, seja no planejamento individual, ele parte do orçamento, tá? Ele parte do orçamento. Por que do orçamento? Imagina que você está sentindo uma dor também aí, sei lá, no coração, por exemplo. Você não sabe o que é, aí você vai ao médico. O médico também não sabe o que é. E o que ele vai recomendar? Não, vamos tirar um raio-x, né? Vamos fazer um raio-x do seu peitoral para ver o que está acontecendo. E aí, através desse raio-x, ele vai conseguir identificar, possivelmente, uma causa para essa dor no seu coração. Então, paralelo a isso, o orçamento financeiro, ele é um raio-x das suas finanças, onde você vai juntar naquele orçamento todas as informações relacionadas a saídas e entradas de caixa no teu mês. Eu mandei para vocês um modelo da planilha. Essa planilha foi eu que desenvolvi, então vocês também não vão achar ela em outra fonte. Mas vocês podem usar uma outra planilha, um outro tipo de controle, no papel, em aplicativo, enfim. Mas é importante que vocês façam o orçamento e não apenas fazer, tá? Fazer,
e alimentar sempre que as informações estão mudando. Por exemplo, se a gente tem aí todas as entradas e saídas, né? As saídas normalmente são maiores no orçamento. E você teve um aumento, você vai lá no orçamento e ajusta esse valor do salário para o valor atual. Você tem uma renda extra, vai lá e ajusta. Você gastou algo que não era esperado, vai lá no teu orçamento e informa essa nova despesa. Por que isso? Com base nas tuas entradas, as tuas receitas, as tuas entradas e as tuas saídas vai ter um saldo final. E esse saldo final vai te dizer o que você pode fazer a partir daquele momento. Se você está com as contas bem próximas ali do ponto de equilíbrio, receita e despesa, você vai precisar poupar, ou você vai precisar não gastar mais naquele mês, até que o mês mude, certo? Se você está com saldo de caixa, tem dinheiro sobrando, o orçamento vai te dizer quanto que você pode gastar. O orçamento vai te dizer quanto você pode investir. Aí você me pergunta, mas Wellington, o que é que tem a ver isso que tu está me dizendo com o iceberg? Boa noite, Claudiane. Oi. Estamos aqui no início da nossa aula já, tá? Aí você me perguntou, Wellington, o que é que tem a ver tudo que você está me falando com o iceberg? Até agora eu não entendi nada. Alguém consegue chutar aí, mandar no chat aí? Qual a sua opinião? Alguém quer arriscar? Ou no chat, ou no áudio? Ô, Wellington, boa noite. Boa noite, Neus. Eu acredito que, tipo assim, a ponta do iceberg é o que a gente consegue ver, e o que está submerso é o que a gente não consegue ver. Quase isso, né? Chegou perto. Quem mais? Gente, é uma aula, vocês podem participar, tá? Nada? Então vamos lá, deixa eu explicar o que acontece. O orçamento, o teu orçamento, se você fizer, tá? Se você fizer, eu recomendo que você faça por todos esses motivos que eu já te falei aqui. Mas o orçamento, ele é a parte superior do iceberg. Ou seja, é aquela parte visível que está acima da água. Isso é teu orçamento. Ok? E a parte que está abaixo da água são todas as possibilidades que você pode conquistar fazendo orçamento. Mas você só pode ter a parte inferior, que é a parte maior, se você tiver a parte superior aí, que é a ponta do iceberg. Ok? Você só vai poder conquistar grandes coisas que você deseja, realizar os seus sonhos, você só vai conseguir ter um controle financeiro, você só vai conseguir se organizar nas suas finanças, sair das dívidas. Laura colocou, a parte de cima é meu salário e baixo quanto eu gasto. Pois é, tá vendo, Laura? Tá gastando mais do que ganha. Mas eu acabei de explicar o que era, tá? Então, é isso. A parte de baixo é onde você pode chegar. Se você faz um orçamento, se você tem o controle das suas finanças. Ok? E aí a gente segue para o nosso diagnóstico financeiro. O que é um diagnóstico? Voltando lá àquela história do médico. Você fez o raio-x, o médico deu uma olhada e disse, olha, você está com, sei lá, um problema X de coração. E você vai precisar fazer esse tratamento. Então, ele te deu um diagnóstico de algo que você precisa cuidar, ok? Esse é o diagnóstico. E nas finanças, o que é que ocorre? Lembra que eu perguntei lá no grupo como é que vocês estão, a situação financeira, se está com dívidas, se não tem dívidas, enfim. Cada um me respondeu a sua situação, ok? Então, eu cheguei para vocês e disse, olha, a nossa primeira aula, ela precisa ser com base nessas informações. Vocês disseram, ok, concordo. Então, isso é um diagnóstico das finanças de vocês. Então, vocês precisam, e eu espero, assim, de verdade, que ao longo desses 30 dias a gente consiga mostrar uma luz para vocês em relação à organização, ok? Se vocês não conseguirem se organizar nas finanças, dificilmente vocês vão conseguir realizar o que vocês desejam.
E aí o objetivo do orçamento é justamente educar para o planejamento em finanças. Esse é o objetivo. Se você colocar isso como uma disciplina, fazer um orçamento mensal, acompanhar, saber se está de acordo com o que você planejou ou não, você vai conseguir evoluir, tá? Evoluir em relação às finanças pessoais que você deseja. Esse é o desejo, pelo menos até o ponto que eu entendi, de todos vocês. Se organizarem, organizar as contas, organizar as finanças. Tá certo? Então, esse é o caminho. Wellington, é possível ser organizado sem orçamento? Sem dúvida. Mas o que é que ocorre? Uma pessoa que não faz orçamento para ser organizada, ela, no mínimo, precisa saber quanto gasta e quanto ganha. No mínimo. Então, há pessoas que têm esse controle, que não gastam muito, que não muda muito ali de receita, de despesa no mês. Ok? Então, essas pessoas conseguem ter uma organização sem depender de um orçamento. Ok? O caminho é o orçamento. Ah, mas aí você pode perguntar, Wellington, há muitas críticas sobre orçamento. Sim, existem muitas críticas da seguinte forma. Não adianta você fazer só um orçamento. Não adianta você ir para uma pessoa que é educador financeiro, planejador financeiro, e ele vai te pedir para fazer um orçamento. Ok? Se você me contratar e eu passar 2 meses, 3 meses com você só falando de orçamento, é tempo perdido. Porque não só é isso. São muitas outras coisas. E é isso que a gente vai ver. Mas o ponto inicial, como eu falei, é o orçamento. Isso para o nosso objetivo, que é organizar, tá? Para o nosso objetivo. Se eu chegar para alguém que já está organizado, que já faz isso, aí a gente já parte de outro ponto. Então, eu te dou quatro motivos para você fazer isso, fazer esse orçamento mensalmente. O primeiro é você vai estar no controle. Você vai estar no controle. Imagina que você ganha R$1.000, um número que é fechado para a gente entender melhor. Você ganha R$1.000. Aí você coloca no teu orçamento lá, rendimento, R$1.000. Aí você tem as suas despesas, feira, aluguel, energia, internet, colocou abaixo. Naquele mês, imaginemos que o teu saldo positivo seja R$100. Ok, R$100. Ao longo do mês, você vai precisar comprar algum remédio, alguma coisa que vai tirar daqueles 100. Aí foi R$50. O teu saldo é quanto? 50. Mas você está olhando para o teu orçamento. E esse orçamento tem que corresponder à tua conta bancária. Não adianta, por exemplo, eu fazer o meu orçamento, que no meu orçamento tem lá R$1.000 de receita, 800 de despesa. Só que quando fecha o mês, eu estou com menos 500 no cheque especial. Você está fazendo uma coisa que está perdendo tempo. Você fazer um orçamento e não alimentar todas as suas despesas, você está perdendo tempo. Você está se auto-sabotando. Ok? Então você vai estar no controle se você alimentar as suas entradas e todas as suas saídas de forma correta. Você vai conseguir olhar para o teu orçamento, o raio-x financeiro, e saber até que ponto naquele mês você ainda consegue gastar. Aí você está no limite já e chega o convite da amiga lá, do amigo, para passear, para dar aquele rolê. Aí você diz, não, só um minuto, vou olhar aqui como é que eu estou. E você para e olha como é que estão as tuas contas, como é que está a tua disponibilidade de caixa ali, o dinheiro disponível para usar com essa finalidade. Se tiver saldo para isso, beleza. Mas se não tiver, você tem que dizer, olha, vamos para o próximo mês, vamos marcar para o próximo mês. Sabe por quê? Porque quem paga as tuas contas é você. Não vai ser o teu amigo ou a tua amiga. Mas muitas vezes você diz sim. Primeiro, com vergonha de dizer que está sem condição de sair. E segundo, para não desagradar aquela pessoa. Só que aí o que é que acontece? No mês seguinte, você vai estar com dinheiro a menos, porque gastou o que não devia. Talvez entrou no cheque especial, vai pagar juros, talvez entrou no cartão de crédito, mês que vem não vai ter dinheiro para pagar. Tudo isso porque você não deu o devido valor às informações que você tem no teu orçamento, ok? Então esse é o primeiro motivo que eu recomendo, você no controle das suas finanças. Segundo motivo, você vai gastar com responsabilidade.
Imagina que você está passando aí na loja do shopping e tem aquela mega super promoção, leve 10 e pague uma. Vê? Aí você chega lá e acaba cedendo aquela estratégia de marketing de comprar por impulso, muitas vezes. Talvez você nem estivesse precisando de uma peça daquela, mas porque foi jogado uma rede, como peixinho, você caiu na rede. Você caiu no anzol. Antes de fazer essa compra, você para, dá uma olhada no teu orçamento. Eita, olha, eu não posso comprar. A oferta está boa, mas eu não posso comprar nesse momento. Então, o orçamento vai te permitir gastar com responsabilidade. Ok? Terceiro motivo, previsão do que irá ocorrer. Um exemplo, esse mês eu preciso começar a pagar aí um empréstimo. Só que mês passado eu tive alguns gastos que não eram previstos. Quando eu olho para o meu orçamento, eu sei até que ponto eu vou comprometer ou vou correr o risco de não pagar aquele empréstimo no mês seguinte. Ou seja, o orçamento vai te dizer se alguma coisa está perto de sair do controle ou não. Para quem já faz orçamento, entende do que eu estou falando. Imagina que você paga aluguel e tem cartão de crédito para pagar. E aí, esse mês, você está gastando além do que foi planejado, mas sabe que mês que vem tem aquele cartão da parcela de R$ 2.000. O que é que acontece? O orçamento vai te dizer que você está com saldo negativo ou não está com saldo suficiente para pagar aquela parcela. Então, o terceiro motivo é uma previsão, ok? Aí a gente tem aí a ilustração da previsão do tempo. Todos os dias a gente vê nos noticiários previsão de chuva, previsão de sol, tempo nublado. Às vezes não acontece, né? Às vezes não acontece, às vezes sim. Mas é uma previsão. Se acontecer, você já vai estar ciente. Por exemplo, vai chover hoje. Aí você sai com a tua sombrinha, o guarda-chuva. Se não chover, beleza, você não ficou no prejuízo. Se chover, a previsão se concretizou e você não se molhou. Da mesma forma nas finanças. O orçamento vai te dar essa previsão. Se acontecer, você já vai estar antecipando o fato. Ou já deve ter criado aí uma outra alternativa para que não tenha ficado no prejuízo. Espero que vocês estejam entendendo. Ponto 4, ou quarto motivo que eu te oriento a fazer até um orçamento ali mensal, é ajudar a realizar os teus objetivos. O orçamento te ajuda na concretização dos teus objetivos. E como isso? Imagina que o teu sonho seja uma viagem, um carro, por exemplo. Você deve colocar isso lá no teu orçamento, que seria a parcela, por exemplo, a parcela para uma viagem que eu quero é X valor. Então você começa a investir, colocar na poupança, enfim, qualquer lugar, e coloca esse valor no teu orçamento. Quando você receber, aí vai ter lá todas as tuas contas a pagar, certo? Dia 1, dia 5, dia 15. A data desse objetivo tem que ser a data que você recebe. Recebeu o salário, recebeu os rendimentos, faz a transferência, por exemplo, para a poupança ou para outro lugar que você esteja guardando o dinheiro daquele objetivo, vai lá no teu orçamento e marca, pago, entendeu? Naquele mês, pago. Então, o orçamento vai te ajudar até nisso, a você realizar, a você conseguir concretizar os teus sonhos, ok? Então, primeira pausa, eu queria ouvir de vocês. Wellington, uma dúvida. Eu vi agora o comentário da Laura aqui. Tava dando indireta na gente, expondo. Tava não. Eu tô morta de vergonha aqui. Na disposição toda. Wellington, a gente ficou com uma dúvida. Se essa questão de colocar, por exemplo, a parcela de um carro ou de uma viagem, a gente já faz isso no orçamento, mesmo com dívida, ou depois que você quita as dívidas, você coloca essa questão? Perfeito. Dá para fazer os dois, tá? E qual a situação? Por exemplo, se você tem dívidas hoje, existem os níveis de endividamento. Eu não sei se eu vou tratar isso nessa mentoria, porque não tem tanta gente endividada, ainda bem. Mas existem os níveis.
Se você está no nível crítico de endividamento, não faz sentido você realizar uma viagem. Financeiramente não faz sentido, porque você vai estar, talvez ali realizando uma viagem, vai estar, era para ser algo de lazer, de descanso, só que o peso que a dívida te traz emocionalmente é muito grande. Então uma coisa não compensa a outra, vai compensar só num curto momento de tempo, mas depois você vai ficar com o peso novamente da dívida. Se as tuas dívidas estão organizadas, você está conseguindo pagar e, paralelo a isso, você consegue poupar para um objetivo, pode ser feito os dois. Entendeu? Mas tem que entender em que situação essa dívida está. Por que colocar no orçamento? Porque quando você recebe o salário que vai para o teu orçamento para ver o que já está pago, o que não está pago, qual a data de vencimento de cada coisa, o teu objetivo vai estar lá. Você vai ver que você está guardando, está poupando para aquele objetivo. Entendeu? Mas tem que entender primeiro qual o nível de endividamento. Eu não posso fazer isso. Obrigada pela resposta. Mais alguém? Tudo ok até aqui? Conseguir organizar melhor e mais rápido as tuas finanças, a tua vida financeira. Ok? Como objetivo é te dar o caminho, é te mostrar o caminho para você se organizar e realizar e conquistar. É isso que eu tento entregar para os meus alunos, as possibilidades de conquistar os sonhos, de realizar aquilo que o aluno, que você, no caso, deseja. Tá? Então, anota isso, memoriza e, se ficar com dúvidas no que eu vou falar, por favor, me pergunta. Ok? Então, vamos lá. O que seria o SPIN? S é a situação, P problema, I implicação e N necessidade. Qualquer dificuldade que você tiver, seja profissional, emocional, material, financeira, espiritual, qualquer situação, qualquer área da tua vida, criou um desconforto, então é uma situação que precisa ser resolvida. Se tem uma situação que precisa ser resolvida, você tem um problema. Ok? Se tem um problema, esse problema ele causa alguma coisa que não é bom, como se fosse um espinho ali te incomodando. E aí você precisa resolver, você tem uma necessidade de resolver esse espinho. Tá? Esse é o resumo do espinho. Em uma situação real, que seria? Imagina que você está desorganizado financeiramente. Tá aquela bagunça, você não sabe quanto ganha, você não sabe quanto gasta, você não sabe suas despesas variáveis, você não sabe, talvez você não sabe nem quanto ganha, normalmente para quem tem renda variável. Então isso é uma situação. E qual o problema disso? O problema é que você não está sabendo para onde está indo o teu dinheiro. Você precisa resolver isso. Você precisa saber por exemplo, a maior despesa que leva renda tua? É aluguel? Por exemplo, financiamento de carro? Tá? Então, o problema é organizar as finanças. Para resolver o quê? O descontrole, a falta de gestão das minhas finanças, que é a situação. Então, você identifica a situação e tenta resolver o problema. Como? Como resolver a desorganização? Esse é o problema. A implicação desse problema. A implicação é que você não vai saber quanto vai poder separar, como a gente já falou, para um objetivo. Você não vai saber quanto você vai poder separar para ajudar alguém. Se alguém pedir uma ajuda, como é que você sabe quanto vai poder ajudar? Você não vai poder saber quanto você tem para dizer um sim para um amigo quando ele chamar para sair. Isso é uma implicação. O descontrole ele causa essas incertezas na tua vida, ok? Essa é a implicação. E qual a tua necessidade? A sua necessidade é se organizar. A sua necessidade é criar uma solução para essa situação, ok? Outro exemplo. Imaginemos uma situação onde você está doente, ok? Onde você está doente. Você está sentindo dor de cabeça.
Essa é a situação. Qual o problema? O problema é a dor de cabeça, é um incômodo, certo? A implicação é um incômodo. E qual a necessidade? Tomar algum medicamento para que essa situação do desconforto na cabeça, a dor de cabeça passe, certo? Então, qual a tarefa para esse método SPIN? É você parar depois da aula, em outro momento, e entender realmente qual a tua situação. Em que momento você está? Será que eu estou no momento de sair, embora tenha a pandemia aí, mas será que eu estou naquele momento de gastar todo final de semana, de gastar toda noite, de comprar aquilo que eu realmente quero? Ou será que eu estou no momento de frear um pouco os meus gastos, entender que eu preciso poupar, eu preciso começar a investir? Ok? Então, pensa nisso, faz essa avaliação. Coloca aí a tua situação, vê qual é o teu problema, qual a implicação na tua vida e qual seria a real necessidade ou como deveria ser o cenário, atual para a tua vida. Okay? Como você gostaria que realmente estivesse hoje. Isso nos leva a um ponto que é o seguinte, que é o que eu postei lá no grupo, autossabotagem. Quando você se autossabota, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é inconsciente, ok? Na maioria das vezes é inconsciente, você está criando um problema, você está no meio de uma situação e tem um problema que você não sabe. Por exemplo, as crenças limitantes, que a gente vai falar ainda na mentoria. Talvez para você ter dinheiro seja errado. Talvez para você ser rico seja pecado, seja injusto diante daqueles que não têm, certo? Isso é uma crença limitante. E aí você vai se auto-sabotar. Sobrou um dinheiro, eu vou gastar porque eu não tenho para que juntar. Eu vou gastar porque eu não tenho necessidade de ter dinheiro na poupança, ok? Dificuldade de priorizar objetivos. É um problema de autossabotagem. Se você não consegue pensar na sua versão do futuro, você está se auto-sabotando, porque quando chegar lá na frente, você vai precisar de ter reserva de financeira, só que você não priorizou isso. Então, a falta de priorizar os objetivos, a dificuldade, é uma autossabotagem. O que é mais importante para você? É viver bem hoje, se limitando a alguns gastos, ou viver ruim lá na frente, sem ter de onde tirar o dinheiro? Para comprar muitas vezes alimento, para pagar moradia se você não tiver moradia. Ok? Existe uma estatística que apenas 1% dos idosos não depende de ajuda de ninguém na terceira idade. 99% depende da família, depende de amigos, depende da caridade. Ok? Então, precisamos pensar nisso. Precisamos deixar de nos auto-sabotar. Não saber o que quer, falta de autocontrole, medo da mudança, ok? Muita pressão durante a infância. Isso são pontos de autossabotagem. Então, você precisa identificar essas situações e resolver esse problema na tua vida. Ok? Se tiverem pergunta, pode enviar aí no chat. Se tem alguma. Não, ok. E aí a gente chega no guia PCI, tá? E o que seria esse guia? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Para onde vocês estão indo? Vocês sabem qual o destino final que vocês querem chegar? Se vocês sabem esse destino, o caminho que vocês estão trilhando é o caminho certo? É o melhor caminho? Qual a estratégia que você está desenhando para chegar nesse teu objetivo, no final dessa jornada? Ok? Então, esse é o guia PCI que eu desenvolvi também, tá? Como eu falei lá no grupo, praticamente tudo da mentoria sou eu que desenvolvo ao longo dos estudos, das observações, ok?
Então, esse é um guia para que você possa acertar no seu caminho. Claro que o foco é você realizar e conquistar os seus objetivos, que é esse o nosso propósito. Então, aqui a gente tem o ciclo do planejamento, ok? Ciclo do planejamento. Esse é o guia PCI que você também pode anotar e estudar com mais tempo depois. Primeiro ponto é o plano, ok? Você precisa definir o seu plano, o plano de realizar aquele sonho que você quer. Qual o seu sonho? Qual o seu maior desejo? Qual o seu anseio de vida? Você precisa ter isso claro na sua mente. Então, se o seu sonho é comprar, sei lá, um apartamento, por exemplo, se o seu sonho é comprar um carro daqueles topadão, ok, beleza, esse é o sonho. Mas qual é o teu plano para isso? Ah, Wellington, meu sonho é sair das dívidas, é quitar todas as dívidas, é ter paz em relação às minhas finanças. Beleza, esse é o sonho. Qual o teu plano para isso? Você precisa pegar um papel e desenhar as possibilidades. Quanto é a tua dívida? Ou as tuas dívidas? Qual o valor dos juros? Qual que tem maior juros? Quais eu consigo renegociar? Qual a melhor renegociação para essa dívida? Ok? Então, isso é um plano. E não simplesmente. O que é que ocorre muito, tá? Isso conversando com os clientes. As pessoas normalmente têm dívidas e vai na intuição. Ah, esse mês eu pago esse, mês que vem eu pago esse, não pago nada. Enfim, é um desespero total. Não tem um plano e não segue um caminho para resolver esse problema. E o final disso é que você pegou todos os limões ali e fez uma limonada azeda na tua vida. Ao invés de melhorar, você piorou a situação, porque você não tinha um plano. Então, o primeiro ponto do guia PCI é você definir o plano para o teu objetivo, seja ele qual for. Seja ele qual for. Ok? Não sei se você sabe, algumas pessoas sabem aqui da mentoria, mas a gente se mudou para essa casa que a gente está aqui agora há uns 15 dias. Uns 15 dias. Mas lá atrás, ano passado, a gente fez um planejamento para conseguir construir. Então a gente construiu em plena pandemia. Imagina se não tivesse desenhado um plano. Eu tinha um orçamento de casa e tinha um orçamento da construção. E como assim, as saídas eram muitas e saídas altas, porque está tudo muito caro, constantemente ali, todos os dias, eu estava olhando para o meu orçamento da construção, para informar o que saiu, para informar o que saiu do que era planejado. E aí, ao longo do caminho, você vai ajustando o orçamento. Mas eu tinha um plano, eu tinha um caminho que eu escolhi seguir para que a gente conseguisse terminar a construção. Ok? Então, praticamente aí 8 meses depois, a gente se mudou. Mas eu defini o plano para realizar esse objetivo. Eu escolhi o caminho. Só que quando eu escolho o caminho, eu preciso acompanhar. Eu preciso estar próximo ali para saber se esse caminho vai ter pedrinhas, se vai ter espinhos, ok? Se vai ter alguém ali para me puxar para fora desse caminho. Então, no caminho que você escolher para seguir, fica atento. Fica atento para que nada nem ninguém te tire desse caminho, te tire do foco de realizar os seus objetivos. Faça a seleção de quem está ao seu lado. Ah, ele está pedindo para tratar as pessoas com indiferença. Não, eu estou dizendo, eu estou te orientando de que você precisa saber quem está ao seu lado. Há pessoas que vão sempre te puxar para baixo. Vale a pena estar perto dessas pessoas? Até que momento, por exemplo? Há pessoas que, poxa, é tão bom estar do lado delas, porque sempre positivo ali, sempre te ajudando. Quando você está desanimado, traz uma palavra de ânimo. Então, cuidado no caminho que você vai seguir. Porque o final desse caminho é o teu sonho que importa.
No final desse caminho, é o teu objetivo que está lá. Não abra mão dele e nem deixe ninguém te tirar do caminho. Ok? Então, faça o seu plano e escolha o caminho. Quando você estiver no caminho, estiver caminhando para realizar os teus objetivos, fica de olho, acompanha bem o que está acontecendo à tua volta. Não deixe nem você se auto-sabotar. Tá? Isso é algo interessante porque a gente consegue ver quem está à nossa volta que faz algo que é para nos prejudicar, intencionalmente ou não. É interessante porque a gente consegue ver alguma coisa que está no nosso caminho, uma pedra, alguma coisa que pode nos fazer tropeçar. Mas o que é mais interessante e o que muitas pessoas, não conseguem ficar atento é que eu mesmo posso ser meu maior inimigo. É que eu mesmo posso sabotar e impedir que eu realize os meus sonhos. Então, vai olhar tudo isso que eu te falei de fatores externos, mas tenha cuidado no que você vai estar fazendo para sabotar o seu sonho. Se você gasta além do que deveria, se você gasta mais do que ganha, se você, ao invés, por exemplo, de estar estudando para aprimorar uma habilidade sua que vai te fazer ser promovido, vai fazer você ganhar mais, passa horas e horas e finais de semana no Netflix, por exemplo. Ah, não é para assistir? Claro, o lazer é bom, o entretenimento é bom, mas qual é o teu objetivo? O tamanho do teu objetivo tem que ser o tamanho do teu esforço, ok? E aí a gente tem que ter essa estratégia. Por exemplo, se a minha estratégia é cortar gastos, né? Reduzir gastos, se a minha estratégia é fazer um curso de aperfeiçoamento, se a minha estratégia é me aproximar de pessoas que têm aquela habilidade que eu desejo para poder aprender, qual a tua estratégia para você ir desenvolvendo ao longo da caminhada para realizar os teus objetivos? Traçou o plano, escolheu o caminho, foca na estratégia. Foca naquilo que vai te ajudar ou que vai te levar mais rápido para o teu objetivo, ok? E aí a gente tem o último ponto, que é o impulso, ok? Esse é o guia PCI, o impulso. O que seria esse impulso? Imagina que você tem um orçamento e sobrou ali no final do mês, tá? No final do mês sobrou R$ 100. Você tem duas escolhas. Uma, ir no shopping gastar aqueles R$ 100 com uma roupa, ou seja lá o que for. Ou duas, pegar esses R$ 100 e aplicar naquela reserva que você está fazendo para o teu objetivo. Isso é impulsionar. Quanto mais você impulsionar o teu objetivo, mais rápido você chega nele. Isso a gente vê muito em finanças, por exemplo, em relação aos juros, os rendimentos. Para quem faz investimento em bolsa, por exemplo, tem ali os valores que recebe das empresas, né? São chamados os dividendos. Então, eu posso pegar esses dividendos e gastar, porque é meu, eu ganhei com a aplicação nas ações, por exemplo, ou eu posso pegar esses dividendos e reaplicar nas ações. Então, eu vou comprar mais e vou aumentar a minha participação naquela empresa. Ou seja, eu estou dando um impulso, eu estou impulsionando a minha capacidade ali de reserva naquele investimento. Ok? Então, quanto mais você impulsionar, melhor. Outro exemplo, isso eu falo muito também para meus clientes de previdência privada. Para quem não sabe, eu vendo, eu tenho, né, esse negócio também de previdência privada. Então, imagina que você todo mês guarda R$ 100 para a tua aposentadoria, em uma previdência privada. Eu tenho um cliente que quase todo mês ele coloca um valor a mais, R$ 100 a mais, R$ 200 a mais. Ele está fazendo simplesmente isso que eu estou falando para vocês. Ele está impulsionando a aposentadoria dele. E aí ele vai ter duas escolhas lá na frente. Ou se aposentar mais cedo, ou se aposentar com um valor maior. Mas ele está plantando essa semente hoje.
ok? Ele está fazendo esse esforço de impulsionar o objetivo dele, ok? Então, esse é o ciclo do planejamento, certo? É o guia PCI. Espero também que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, se estão com dúvidas, mandem aí no chat, por favor, ok? Alguém quer falar? Wellington, eu quero. Já deixei aqui uma mensagem no teu privado, tá? Sua previdência privada para minha mãe. Tá certo. Depois a gente trata esse assunto aí, valeu? Tá bom, beleza. Certo? Então, em relação à aposentadoria, à velhice, é algo interessante, porque a nossa mente não consegue pensar nisso, certo? A nossa mente, o nosso cérebro, ele não consegue ter afeição por uma pessoa que ele não conhece. Imagina, eu vou dizer para vocês aqui o seguinte, ó, na mentoria tem uma menina chamada Laura, mora em São Paulo. Você consegue dar R$ 200 para ela todo mês? E aí, vocês vão dizer o quê? Mas eu não conheço Laura. Por que eu vou dar R$ 200 para ela todo mês? O que é que eu vou ganhar em troca? Da mesma forma, se eu disser, imagina que Laura está conversando comigo sobre previdência. A Laura vai dizer, aí eu vou dizer para ela, Laura, você precisa colocar R$ 200 na tua previdência privada para Laura lá do futuro. Qual a leitura que o cérebro de Laura vai fazer? Mas eu não conheço Laura do futuro. Eu não sei como é que ela vai estar, eu não sei se ela vai estar viva, eu não sei se ela vai estar multimilionária. Então, eu não vou fazer isso. Aí, o que é que acontece? Eu estou auto-sabotando, né? No caso, a Laura está auto-sabotando ela mesma do futuro, ela não vai impulsionar esse objetivo, e há um grande risco de, quando ela chegar lá nos seus 50, 60 anos, ela não esteja preparada financeiramente para viver uma vida tranquila. Ok? Então, é mais ou menos esse o raciocínio, o entendimento sobre impulsionar os teus objetivos. Claudiane colocou, muito bom, tenho interesse também na previdência privada. Ok, depois a gente pode falar sobre isso, tá? O que mais? Vamos ver. Ciclo do planejamento foi. Ok, então, jamais gaste seu dinheiro antes de você possuí-lo. Jamais gaste seu dinheiro antes de possuí-lo. Thomas Jefferson falou isso. E eu acho que ninguém deveria concordar. Mas se as minhas ações fossem um reflexo, se eu concordo ou não com essa frase ou com esse pensamento, eu estaria dizendo eu não concordo. Porque se você pegar de 10 pessoas, 8 gastam mais do que ganha. Talvez você esteja nessas 8, que gastam mais do que ganha. Aí existe uma máxima da educação financeira, qualquer pessoa, independente do nível. Você está falando comigo aqui, eu vou te dizer, primeiro passo, gaste menos do que ganha. Se você for conversar com Roberto Navarro, que é um dos maiores planejadores financeiros, se você for conversar com, agora esqueci os nomes, os maiores educadores financeiros do Brasil, todos eles vão dizer a mesma coisa. Para você realizar, para você conquistar, o primeiro passo é gastar menos do que ganha. Ok? Esse é o primeiro passo. Aí onde é que está o problema? A gente acaba assumindo muitos compromissos. A gente assume muitos compromissos, muitas vezes compromissos de longo prazo, empréstimo, financiamento de carro, de apartamento, ok? Só que ao longo do tempo, outras obrigações elas vão entrando no orçamento. E eu não consigo me desfazer daquelas de longo prazo. Só que a receita, o teu salário, ele não acompanha essa mesma escala de crescimento. Então, em um mês, eu consigo, em um ano, eu aumento, por exemplo, R$ 50, R$ 100 de salário, quando aumenta. Só que em um ano eu aumento R$ 1.000 de uma parcela de um carro, R$ 1.000 de um financiamento do apartamento. Ok? Cartão de crédito, que deveria ser para emergência, eu tenho ele mais como uma despesa fixa, porque todo mês eu pago R$ 1.000, R$ 2.000 de cartão de crédito. Então, você não está seguindo o básico, que é gastar menos do que ganha.
E aí você tem duas soluções. Uma, reaver todas as tuas despesas, todos os teus gastos. E duas, aumentar de renda. Gerar renda extra, se capacitar para ver se consegue uma promoção. Ok? Eu gosto mais da renda extra, porque eu fiz curso de especialização, fiz curso disso ou daquilo, mas não depende só de você. Vai depender da tua empresa reconhecer o momento para lhe promover. Se você coloca as suas habilidades para fora e tenta gerar uma renda extra, vai depender dos teus esforços, ok? Então, é mais ou menos isso. Você precisa aí reduzir ou reavaliar as suas despesas e tentar aumentar a tua renda. Ok, gente? Deixa eu voltar a minha câmera. Estamos no momento de dúvidas. Se você tiver dúvidas, fique à vontade.